E aí eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Vocês só me confirmam se vocês estão vendo os slides? Estamos sim. Tá? Pois tá ótimo. Pronto. Então, gente, na aula de hoje a gente vai começar a falar a respeito, né, da zoologia, né, que é um ramo da biologia que se dedica ao estudo dos animais. Então, a ideia da aula de hoje é que a gente faça uma introdução ao estudo dos animais. A gente não vai, na aula de hoje, detalhar características individuais de cada filo dos animais. Não. A nossa ideia é falar sobre as características gerais desse grupo de seres vivos, e aí a gente acaba precisando de alguns conhecimentos, algumas noções de embriologia para entender como é que esses animais eles são classificados, como é que eles são divididos em filos. Mas isso a gente vai ver com calma, né? Não se assustem, a gente vai ver com calma ao longo da nossa aula, certo? Então, para começo de conversa, né, eu trouxe um slide para apresentar o grupo dos animais para vocês. Então, os animais são seres vivos, né, que são classificados dentro de um reino, que é o reino Animalia, que também é chamado de reino Metazoa. Então, esse reino ele engloba cerca de 1.355.000 espécies. Então, é o reino, né, animal que tem a maior diversidade, né, a maior quantidade de espécies. E diversidade tanto em número quanto diversidade de formas, né, de hábitos, de estilos de vida, certo? Então, os animais eles dominam todos os ambientes da Terra. Você tem animais que vivem nas profundezas dos oceanos, você vai ter animais que vivem nas mais altas montanhas, animal que voa, animal que anda, animal que nada, animal que galopa, certo? Então, eles têm toda uma diversidade gigantesca, tanto de morfologia, quanto de modo de vida, quanto de habitats. E aí, como eu já falei, a parte da biologia que vai se dedicar ao estudo dos animais é a zoologia. Então, zoo é animal e logia é o estudo. Então, a zoologia nada mais é do que o estudo dos animais, nos seus mais amplos aspectos. Então, a zoologia ela vai estudar a anatomia animal, né, as partes que compõem o corpo dos animais. Ela vai estudar a parte de embriologia animal, como é que ocorre o desenvolvimento embrionário desses animais, a fisiologia, como é que o corpo desses animais funciona, certo? Então, ela estuda a parte de ecologia também, né? Como é que esses animais eles se relacionam entre eles e como é que eles se relacionam com o meio ambiente em que eles estão inseridos, certo? Então, a zoologia ela é um campo de estudo que é muito amplo. E aí, de uma maneira bem superficial, por assim dizer, a gente pode dividir os animais em dois grandes grupos, que é o grupo dos animais vertebrados, que são aqueles animais que apresentam a coluna vertebral, né, e as vértebras. Essa coluna vertebral ela é uma estrutura óssea que ela vai proteger a medula espinhal, que é parte do sistema nervoso central, e os animais invertebrados, que são os animais que não têm essa estrutura da coluna vertebral e das vértebras, certo? Então essa classificação ela é muito simplifista, né? Ela é muito superficial, né? Ela não abrange toda a diversidade que o grupo dos animais possui, né? Você pensar que você consegue reunir os animais em dois grandes grupos, você resume muito a diversidade que esse grupo tem, certo? Então ela não é uma classificação que é muito usual, beleza? A gente vai ver uma classificação que é mais usual, que é a classificação em filos, que é a classificação que é usada dentro da zoologia, certo? E aí,
O grupo dos invertebrados, eles correspondem a cerca de 95% da diversidade animal. 95% de toda a diversidade biológica que existe dentro do grupo dos animais está dentro do grupo dos invertebrados. Ok, então esse cladograma, né, que é essa estrutura, esse tipo de gráfico que é utilizado para relacionar, né, para estabelecer relações filogenéticas, relações evolutivas entre diferentes grupos de seres vivos, esse cladograma especificamente mostra a evolução dos animais, né? Como é que os animais eles evoluíram lá de um ancestral primitivo, que era um flagelado, né, um protista flagelado, heterotrófico, como que eles evoluíram a partir desse ancestral primitivo e deram origem a todos os grupos de animais que a gente conhece hoje em dia, certo? Então, são conhecidos atualmente 35 filos de animais, mas dentro da zoologia, 9 filos são mais conhecidos e mais estudados, que são esses filos que são esquematizados aqui no cladograma, certo? Que são os filos que a gente vai estudar nas próximas aulas. O Diego vai dar a parte de invertebrados, então ele vai dar de porífero até equinoderma, né? Ele vai dar toda essa parte de porífero até equinoderma, e eu vou dar a parte de vertebrados, que é a parte de cordados, certo? Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção de como que esses animais evoluíram. E aí a gente tem aqui diversos nomes, né? Protostômio, deuterostômio, triblástico, diblástico, né? Esquizocelomado, pseudocelomado, né? Que são nomes que a gente vai ver ao longo da aula, né? Ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai abordar essas características que são utilizadas para agrupar os animais em diferentes filos, em diferentes grupos. Então, a aula de hoje vai ser sobre esses pontos, certo? Então, todas essas relações filogenéticas que são estabelecidas entre os animais, elas levam em consideração conhecimentos tanto da embriologia quanto da anatomia. Então, você compara a embriologia e a anatomia dos diferentes animais, e aí você vê em quais grupos desses animais o desenvolvimento embrionário é mais parecido e quais grupos de animais têm um desenvolvimento embrionário mais diferente. E aí você separa esses animais em grupos, em filos, em função de características relacionadas com o desenvolvimento embrionário, com a anatomia desses animais e também com análises moleculares, né? Hoje, com o advento da bioquímica e da biologia molecular, você consegue fazer um sequenciamento de DNA de um animal e você consegue comparar esse DNA com o DNA de um outro animal, de um outro filo, para ver o quão próximo ou quão distantes esses animais eles estão dentro do processo evolutivo, certo? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito agora da origem, né, desse grupo dos animais, né? Como é que surgiu o grupo dos animais. Então, não se tem uma data específica que marque precisamente quando foi que o grupo dos animais surgiu, o reino dos animais surgiu. Né? Existe uma estimativa que os primeiros animais surgiram na era pré-cambriana, isso há cerca de 700 milhões de anos atrás. E esses animais eles teriam surgido a partir de um protista flagelado heterotrófico. Ok. E aí o fato é que nos primeiros anos após o surgimento dos mamíferos, né, houve uma pouca diversificação de formas, certo? Então, durante alguns milhões de anos, os paleontólogos encontram poucos fósseis indicando que esse grupo de seres vivos, que são os animais, eles estavam evoluindo e estavam dando origem a diferentes formas de animais. Essa explosão, né, da diversidade dos animais, ela ocorreu lá na era, no período cambriano,
né, lá entre 545 e 525 milhões de anos atrás. Então foi nesse período em que surgiram representantes de todos os filos de animais que são conhecidos hoje em dia, certo? Então foi nessa época que a diversidade dos animais ela explodiu, né? Surgiram lá as mais diversas formas de animais, né? Muitos dos quais ainda existem hoje em dia e alguns que foram sendo extintos com o passar do tempo. E aí essa explosão do Cambriano, ela acabou gerando um problema, porque durante esse período ocorreu uma rápida diversificação, ou seja, os animais eles deram origem rapidamente a várias formas de vida totalmente diferentes, né, a partir daquele ancestral primitivo, e aconteceu que nesse período, né, representantes de filos distintos ocorreram no mesmo tempo geológico. Então, naquele mesmo período de tempo, você tinha poríferos, quinidários, equinodermos, nematóides, plateumintos, todos eles surgindo no mesmo tempo geológico. E aí isso gera uma dificuldade no sentido de construir uma filogenia, né, desses animais, baseando-se exclusivamente nos registros fósseis, né? Você não consegue identificar, por exemplo, quem foi que surgiu primeiro, se foi porífero ou se foi quinidário, na linha evolutiva, se você for fazer uma análise exclusiva com base no registro fóssil. Porque você vai ter fósseis desses dois animais coexistindo numa mesma era, no mesmo tempo geológico. E aí é que entra a importância, como eu já falei, da anatomia e da embriologia comparada. Então, a anatomia e a embriologia, juntamente com a biologia molecular, ela vem esclarecer essa questão de estabelecer quem foi que veio primeiro, qual foi o filo que veio primeiro dentro da história evolutiva dos animais. Ok, né? Alguma dúvida até esse ponto? Não? Beleza. Então, a gente vai ver a partir de agora algumas características gerais dos animais, né? Características que estão presentes em todos os animais. Então, a primeira característica é justamente a multicelularidade. O que é multicelularidade? É ser formado por mais de uma célula. Então, todos os animais eles são multicelulares. Todos os animais eles são formados por mais de uma célula. Não existe animal unicelular, certo? Todos os animais eles são multicelulares. E, em alguns casos, essas células elas se organizam, elas se especializam em desempenhar uma determinada função e, em muitos casos, elas se especializam tanto em desempenhar determinada função que elas sofrem até modificações bioquímicas e morfológicas. Por exemplo, né, vamos dar o exemplo nosso. Então, a nossa célula da pele, a nossa célula da epiderme, ela é totalmente diferente do nosso neurônio, né? Se você pegar lá no microscópio e olhar uma célula da epiderme e uma célula do nosso sistema nervoso, você vai ver que são células totalmente diferentes. As duas células têm o mesmo material genético, né, se forem tiradas de um mesmo indivíduo. Então, elas têm o mesmo genoma, só que elas têm morfologia e elas têm função totalmente diferente, né, mesmo sendo de um mesmo indivíduo. Então, essas células elas se especializaram tanto para desempenhar uma determinada função que elas adquirem uma forma e um aparato bioquímico que é exclusivo delas. E aí, quando isso acontece, a gente diz que há a formação de tecidos. Quando as células elas se especializam tanto em desempenhar uma determinada função, elas formam tecidos. Nem todos os animais vão ter tecidos, né? Então, os animais mais primitivos, que são os poríferos, né, eles não têm tecidos verdadeiros, que são as esponjas do mar. Né? Os tecidos eles vão surgir a partir do filo seguinte, que são os quinidários. A gente vai ver isso com calma também nas aulas seguintes. E aí, com relação a essa multicelularidade, existem dois níveis de complexidade corporal, né, com relação à multicelularidade. Então, a gente tem os parazoários, que, como eu já falei, são animais que não possuem tecidos verdadeiros, né? Não possuem tecidos.
Então, nesse caso, somente as esponjas, né? Somente os poríferos. E os eumetazoários. Então, eumetazoários são animais que possuem tecidos. E aí, todos os animais, a partir dos quinidários, possuem tecidos verdadeiros. Ok. Com relação a quem foi que surgiu primeiro, né, na linha evolutiva dos animais, quando você casa dados moleculares com dados morfológicos e com dados paleontológicos, né, existe um forte indício de que realmente as esponjas elas tenham sido o primeiro grupo de animais que habitou a Terra. Né, o grupo dos poríferos o grupo dos poríferos foi o primeiro grupo de animais a ser encontrado lá na Terra primitiva. Nesses animais, né, nas esponjas, o nível de especialização das células é muito baixo, certo? Então, quando vocês estiverem vendo poríferos, vocês vão ver que algumas células das esponjas desempenham funções específicas, mas você não tem uma especialização a nível de formar tecidos. Algumas células até desempenham uma funçãozinha específica ou outra, mas elas não formam um tecido verdadeiro. Né? Por exemplo, se você pegar uma esponja do mar e você triturar ela na mão e você jogar ela de volta lá na pedra, lá no ambiente em que ela estava, cada pedacinho da esponja vai dar origem a uma nova esponja. Por quê? Porque as células elas são tão indiferenciadas, elas são tão iguais que cada célula dá origem a um novo organismo. Né? Cada célula tem a capacidade de dar origem a um novo organismo igual àquele organismo parental. Certo? Então, não existe nas esponjas tecidos verdadeiros. Então, eles são chamados de parazoários. Ok. Uma outra característica que é geral dos animais, que está presente em todos os animais, é o desenvolvimento embrionário. Né? O desenvolvimento embrionário é referente às etapas que vão ocorrer desde a fecundação até o nascimento do novo indivíduo. Certo? Então, só recapitulando, né? A fecundação vai ser o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, na espécie humana, o espermatozoide e o óvulo. Então, essas duas células reprodutivas elas vão se encontrar. Esse encontro vai ocorrer a fecundação e vai dar origem a uma única célula. Essa única célula ela vai passar por uma série de etapas, né, de processo de divisão e de diferenciação durante 9 meses até dar origem a um novo indivíduo. Então, esse desenvolvimento embrionário é uma característica que está presente em todos os animais. Mesmo lá nas esponjas, que são os animais mais simples, eles apresentam um desenvolvimento embrionário que a gente vai ver mais adiante, que é um desenvolvimento embrionário bem simples, mas tem desenvolvimento embrionário, certo? E aí, para estudar desenvolvimento embrionário, a gente precisa primeiro entender o que é um óvulo, né? O que são óvulos. Então, óvulos são células grandes e imóveis que contêm reserva de nutrientes, que é chamado de vitelo. Então, o vitelo é a reserva de nutriente que está contida no interior do óvulo. E esse vitelo ele vai ser importante para o desenvolvimento do embrião. E aí é interessante que a gente perceba que a quantidade e a localização desse vitelo, que é essa reserva, né, esse material de reserva que está lá dentro do óvulo, ele vai variar entre diferentes tipos de óvulo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um óvulo que ele é chamado de óvulo isolécito, que é um óvulo que é encontrado, por exemplo, lá nas estrelas do mar, certo? Então, esse óvulo isolécito, ele é um óvulo que ele tem pouco vitelo. Vitelo são esses pontinhos amarelos, certo? Então, você tem pouco vitelo. E o vitelo está distribuído aqui dentro do óvulo de uma maneira bem homogênea. Né? Ele está distribuído de uma maneira bem igual entre todas as partes do óvulo. Um outro exemplo é o óvulo heterolécito. Então, esse óvulo heterolécito, você tem uma quantidade maior de vitelo, só que você tem uma separação. Você tem uma região do óvulo que tem muito vitelo, que é chamado de polo vegetal, e você vai ter uma região do óvulo que tem pouco vitelo, que é a região que está lá próxima do núcleo.
Então, esse é um óvulo do tipo heterolécito, que ocorre em anfíbios e peixes. Esse outro exemplo aqui do óvulo telolécito, né, você vai ter uma região do óvulo com muito vitelo, né, e uma região do óvulo sem vitelo, que é a região do polo animal. Então, polo animal, você só vai ter o núcleo aqui do óvulo e não tem vitelo nessa região próxima ao núcleo. O vitelo está totalmente limitado à região do polo vegetal. Então, esse óvulo é encontrado, por exemplo, nos mamíferos prototéricos. O que são mamíferos prototéricos? São mamíferos que põem ovos. Né? A gente só tem 2 exemplos de mamíferos que põem ovos, que é a equidna e o ornitorrinco. Né? São os únicos 2 mamíferos que põem ovos, que não são placentários, que não têm placenta. Outros 2 exemplos aqui de óvulo. O óvulo centrolécito, que você tem o vitelo todo aqui na região central do óvulo, né, próximo ao núcleo, e aí o citoplasma desse óvulo ele fica restrito à extremidade da célula. Então, é um óvulo que é encontrado, por exemplo, em insetos. E o último, que é o óvulo alécito, ele é um óvulo que ele é praticamente sem vitelo, que é esse óvulo aqui que é encontrado em mamíferos. Os mamíferos eles têm um óvulo que é praticamente sem vitelo. Por quê? Porque os mamíferos são animais placentários. Então, a placenta ela é uma estrutura que ela é exclusiva dos mamíferos. E ela é uma estrutura anatômica que ela vai fazer a junção, né, do feto com o corpo da mãe. Então, o embrião ele não precisa de reserva energética que esteja guardada dentro do óvulo. Ele vai ser nutrido diretamente a partir da mãe. Por isso que os óvulos de mamíferos são do tipo alécito, né, que é praticamente sem vitelo. Ok, então entendido essa parte de tipos de óvulo, né, e entendido o processo de fecundação, né, entendido a fecundação como sendo o encontro, né, do gameta masculino com o gameta feminino, é interessante que a gente entenda que na natureza, em se falando de animais, a gente vai ter 2 tipos de fecundação. O que a gente chama de fecundação cruzada, que é quando o espermatozoide e o óvulo, né, o gameta masculino e o gameta feminino, eles vêm de indivíduos diferentes, certo? Então, nesse caso, o animal ele tem sexos separados. Ele tem um macho e uma fêmea. O macho produz o gameta masculino, a fêmea produz o gameta feminino. Esses gametas se encontram, ocorre a fecundação. Existem alguns animais, como é o caso das minhocas e dos caramujos, que eles são hermafroditas, ou seja, eles têm no mesmo animal os órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, ele consegue produzir tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Se esse gameta masculino e esse gameta feminino do mesmo indivíduo, produzido no mesmo indivíduo, eles se encontram e ocorre a fecundação, a gente tem o processo de autofecundação. Então, na natureza, a autofecundação ela é um processo raro. Né? Por quê? Porque ele diminui a variabilidade genética. Se um único indivíduo produz gameta masculino e gameta feminino, esses gametas eles se encontram, ocorre a fecundação, ocorre o desenvolvimento embrionário, ocorre o processo de gestação, o produto dessa fecundação, né, o filhote, ele vai ser geneticamente igual ao pai, né, ao progenitor, certo? Não vai ter diferença genética, porque a diferença genética ela vem justamente da mistura dos genes que estão contidos no gameta masculino e no gameta feminino, certo? Então, na natureza, a autofecundação ela é impedida, né? Existem mecanismos que limitam a autofecundação. Então, por exemplo, o caramujo hermafrodita, o sistema reprodutor masculino e feminino nunca amadurecem no mesmo período. Então, inicialmente, o sistema reprodutor masculino amadurece, enquanto que o feminino está imaturo. Quando o feminino amadurece, o masculino está imaturo.
ou seja, o masculino para de produzir gameta e só o feminino produz, certo? Para impedir esse processo de autofecundação. Mas é claro que acontece, né? Eventualmente acontece. Mas a natureza ela tem mecanismos para limitar esse processo de autofecundação, porque ele reduz a variabilidade genética. E por fim, né, ainda para finalizar essa parte de fecundação, a fecundação ela pode ser interna ou externa. Então, interna é quando você tem um órgão copulatório, né? Você tem normalmente o macho, né, tem um órgão copulatório que vai ser inserido no corpo da fêmea, e aí os gametas vão ser lançados diretamente no interior do corpo da fêmea. Então, isso é uma fecundação interna. Já a fecundação externa, ela acontece fora do corpo. Então, é bem comum, por exemplo, em peixes e em sapos, né, em anfíbios. Então, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino são lançados na água. E aí eles vão se encontrar na água e a fecundação ocorre fora do corpo. E aí o que acontece? Na fecundação externa, que acontece fora do corpo, o animal ele precisa produzir uma grande quantidade de gameta masculino e feminino, porque isso vai ser lançado na água, né? Muitos ali vão se perder, vão morrer, certo? Então precisa produzir uma quantidade gigantesca de gametas e, consequentemente, você tem muitos descendentes. Quando a fecundação é interna, o número de gametas ele é reduzido e, consequentemente, o número de descendentes, certo? Normalmente, animais que têm fecundação interna produzem menos gametas e têm menos descendentes, né, em cada ciclo reprodutivo. Ok, e aí com relação, né, ocorreu a fecundação, o gameta masculino encontrou com o gameta feminino, vai ter lá as fases de desenvolvimento embrionário, e aí o indivíduo vai nascer, né? O indivíduo vai vir ao mundo, o filhotinho vai vir ao mundo. Então a gente pode classificar os animais em 3 grupos em função de como que esses animais trazem os seus filhotes para o mundo. Então, os animais ovíparos, que são animais que botam ovos e que o desenvolvimento embrionário ocorre principalmente fora do corpo da mãe, não é? Como é o caso da galinha, de algumas espécies de cobra, do ornitorrinco, da tartaruga, certo? Então, depois que a fêmea põe o ovo, o filhote está por conta própria, né? Ele vai se nutrir daquele vitelo que está presente lá no óvulo. Um outro grupo são os ovovivíparos. Os ovovivíparos, eles põem ovos, só que os ovos ficam retidos dentro do corpo da mãe até o momento da eclosão. Então, é o caso, por exemplo, das raias, dos tubarões, né, do cavalo marinho, certo? Então, o embrião ele é gerado dentro de um ovo, só que esse ovo ele permanece dentro do corpo, né, materno, não no caso do cavalo marinho. O cavalo marinho é do macho, né? Ele fica dentro do corpo do macho até o momento da eclosão e aí da liberação desses indivíduos. E aí nesses animais, o filhote ele já nasce idêntico ao indivíduo adulto. Ele tem um tamanho menor, um tamanho reduzido, mas anatomicamente ele é igual ao indivíduo adulto. Ele não sofre nenhuma modificação, ele simplesmente vai crescer. E, por fim, os animais vivíparos. Os vivíparos, que são aqueles que o embrião depende diretamente da mãe para a sua nutrição. Então, principalmente, os mamíferos. A gente vai ter aqui, dentro desse grupo de animais vivíparos, os mamíferos, que são animais placentários, certo? Existe uma estrutura anatômica, que é a placenta, que faz a ligação do feto com o corpo da mãe. E aí, por meio dessa placenta, vai ocorrer a troca de gases, a troca de nutrientes, troca de hormônios, né? Tudo vai se dar por meio da placenta. E aí, esses indivíduos eles vão vir ao mundo, né? Vão nascer, e aí o desenvolvimento desses indivíduos pode ser direto ou indireto. Então, animais que têm um desenvolvimento direto, eles não têm estágio larval, né, durante o seu ciclo de vida. Então, ele nasce e aí ele só vai
crescer ao longo do tempo, como é o caso da grande maioria dos animais. E existe um pequeno grupo que tem o desenvolvimento indireto, que são animais que possuem pelo menos um estágio larval durante o seu desenvolvimento. Então é o caso, por exemplo, do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, né? Então o Aedes aegypti ele tem uma fase de ovo, uma fase de larva, uma fase pulpal, né, de pulpa, e aí dá origem ao indivíduo adulto. Sapos, né? Sapos também têm desenvolvimento indireto. Durante o desenvolvimento do sapo, você tem vários estágios larvais, até dar origem ao indivíduo adulto. Então, animais podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Direto, se não tem estágio larval, e indireto, quando passa pelo menos por um estágio larval ao longo do ciclo de vida. E aí uma outra questão interessante que a gente precisa falar é justamente a respeito dos padrões de desenvolvimento embrionário, né? Dependendo do grau de complexidade do animal, você vai ter mais estágios ou menos estágios de desenvolvimento embrionário. Mas todos os animais têm, em algum nível, né, um grau, passam por algum grau, algum estágio de desenvolvimento, desde a fecundação até o surgimento do indivíduo no mundo, né, até o nascimento do indivíduo. E esse padrão de desenvolvimento embrionário ele vai depender do tipo do ovo, né, basicamente da quantidade de vitelo que tem nesse ovo, mas todos os animais vão passar por essa primeira etapa que é chamada de segmentação ou clivagem. Então, o que é a segmentação? Logo após a fecundação, aquela primeira célula que se forma, ela começa a se dividir rapidamente. Essas células vão se dividindo, elas não têm tempo nem de crescer, elas só se dividem, né? E dão origem a novas células que são chamadas de blastômeros. Esses blastômeros, eles vão formar um maciço de células, parece uma amora, né? Você tem lá um grupo de um monte de células formando uma bola maciça, que aí é chamada de mórula. E, por fim, essa mórula ela vai sofrer uma transformação que vai resultar na formação de uma cavidade interna dentro dessa mórula, que é a fase de blástula. Então, a gente tem adiante um esquema que mostra todas essas etapas do desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem aqui o ovo, ou zigoto, que é resultado da fecundação, né, do encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Essa única célula se divide em duas se divide em quatro se divide em 8, né, que se divide e vai se dividindo, até formar esse maciço de células que é chamado de mórula. E aí, em determinado ponto desse ciclo de divisão, a mórula ela passa por uma transformação, né? Essas células se organizam de tal modo a formar uma cavidade dentro dessa mórula. E essa cavidade ela é chamada de blastocele. E aqui é uma outra etapa do desenvolvimento embrionário, que é a blástula. Então, aqui a gente tem a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, que é a mórula, e a segunda etapa, que é a blástula. No caso dos poríferos, que são as esponjas, o desenvolvimento embrionário deles termina aqui, termina na blástula. Então, depois que ocorre a fecundação, tem essa série de divisões, forma a blástula. A blástula é a larva dos poríferos, né? A larva das esponjas. E aí essa blástula ela fica solta lá na água, né? Levada pelas correntes, até que ela encontra um ambiente ideal onde ela possa se fixar e dar origem a uma nova esponja, né? Uma nova colônia de poríferos. Então, não ocorre nem gastrulação e nem organogênese, que são as etapas de desenvolvimento embrionário seguintes à blástula, certo? Fixem isso. Nos poríferos, o desenvolvimento embrionário só vai até a blástula, ok? E aí, como eu já falei, a etapa seguinte do processo de desenvolvimento embrionário é a gastrulação.
Então, o que vai acontecer na gastrulação, né? Vai ocorrer um aumento do número de células e do volume total do embrião. Então, lá na mórula, não ocorre crescimento, só ocorre divisão. Na gastrulação, essas células elas já vão crescer. Então, isso resulta no aumento do tamanho do embrião. Vai surgir uma cavidade chamada de arquêntero, que é o intestino primitivo dos animais. Então, a gente tem aqui a blástula. A blástula com a cavidade, que é a blastocele. Essa blástula ela vai sofrer uma invaginação, certo? Vai formar aqui uma entrada na blástula. E aí vai formar um espaço oco aqui dentro da blástula, que é chamado de arquêntero. Então, esse arquêntero é que vai dar origem ao intestino dos animais. E esse arquêntero ele é conectado com o meio externo por meio de uma abertura que é chamada de blastóporo. Esse blastóporo ele pode dar origem tanto à boca quanto ao ânus. E aí existe uma classificação dos animais em função de qual estrutura o blastóporo origina. Então, quando o blastóporo dá origem à boca, ou tanto à boca quanto ao ânus, os animais são chamados de protostômios, certo? Animais protostômios são animais cujo blastóporo dá origem ou à boca, ou tanto à boca quanto ao ânus. Já os animais deuterostômios são aqueles cujo blastóporo dá origem apenas ao ânus, certo? Então, essa classificação em protostômios e deuterostômios é em função de qual estrutura que vai ser originada a partir do blastóporo, que é essa cavidade aqui, essa abertura que a gente observa lá na gástrula. Além do arquêntero, né, que é o intestino primitivo, que é esse espaço oco aqui, durante a gástrula também vai ocorrer a formação dos folhetos germinativos. Tá aqui, ó. Então, a ectoderme, que é essa parte mais externa da gástrula, a endoderme, que é a camada mais interna, e a gente vai ter também a mesoderme, que vai surgir em outros grupos de animais, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então, esses folhetos germinativos, eles vão dar origem aos tecidos, né? Vão formar os tecidos durante o desenvolvimento embrionário. Então, os primeiros animais, eles apresentavam apenas aqueles dois folhetos germinativos, a endoderme e a ectoderme. Então, eles são chamados de animais diploblásticos ou diblásticos, que é o caso dos quinidários. Quinidário, por exemplo, é a água-viva, é a hidra, certo? Então, são animais que só têm endoderme e ectoderme. Posteriormente, a gente vai ter o surgimento de um terceiro folheto, que é a mesoderme. Então, a gente observa aqui que são células que se aglomeram nesse espaço entre a ectoderme e a endoderme. E aí formam a mesoderme. Animais que têm mesoderme são chamados de triblásticos, certo? E aí, dentro desse grupo, a gente vai ter todos os animais, exceto os poríferos e os quinidários. E aí, qual é o significado disso? Cada folheto germinativo desse vai dar origem a tecidos específicos, né, do indivíduo durante o processo de desenvolvimento embrionário. Então, eu coloquei aqui um esquemazinho mostrando os tecidos que são formados a partir da ectoderma, os tecidos que são formados a partir da mesoderma e os tecidos que são formados a partir da endoderma. Né? Cada folheto dá origem a tecidos específicos. Ok. Um outro fato interessante é a questão do celoma, né? Uma outra característica que é utilizada para classificar, para agrupar os animais é a presença de celoma. E o celoma, né, ele nada mais é do que uma cavidade corporal que surge durante o desenvolvimento dos animais que é preenchida por um líquido, certo? Essa cavidade corporal ela vai surgir durante a gastrulação ou a organogênese, né? Vai depender do grupo de animais. E
ela é uma característica que é exclusiva dos animais triblásticos, que são animais que têm 3 folhetos. Então, somente animais que têm ectoderma, endoderma e mesoderma vão ter celoma, certo? E aí, esse celoma, como eu já falei, vai ser uma cavidade que vai ser preenchida por um líquido, e esse líquido ele tem função tanto de amortecer, né? É um amortecedor hidráulico, protege o corpo do animal contra choques mecânicos e também participa na distribuição de substâncias, certo? Então, os plateumintos, por exemplo, eles são animais triblásticos, eles têm os 3 folhetos, só que eles não têm cavidades corporais. Por quê? Porque o espaço que era para ser preenchido pelo líquido, ele acaba sendo preenchido por tecidos que são derivados da mesoderme. Então, o animal ele não tem um espaço, uma cavidade interna preenchida por líquido. E aí, esses animais são chamados de acelomados. Então, o que são animais acelomados? São animais que não apresentam o celoma, né? Não apresentam aquela cavidade interna preenchida lá por líquido. E aqui a gente tem um esquemazinho, né? A planária, ela é um exemplo de plateuminto. Então, você tem aqui o corpo da planária. Você tem aqui esses tecidos externos, que são tecidos que são derivados da ectoderme. Em azulzinho, você tem tecidos que são formados a partir da endoderme. E aqui em rosa, você tem tecidos que são derivados da mesoderme. Então, todo esse espaço aqui que deveria estar vazio, ele é preenchido por tecido, que é chamado de mesênquima, que é um tecido que é formado a partir do folheto, né, da mesoderme. Ok. E aí o que vai acontecer? Nem todos os animais vão ter essa estrutura corporal, né? Existem animais que têm essa cavidade preenchida por líquido. E aí eles podem ser divididos, né, em função da presença dessa cavidade em animais celomados ou pseudocelomados, né? Que a gente tem um esquemazinho aqui que mostra bem como é que acontece essa classificação, como é que é feita essa classificação. Então, o animal acelomado, ele não tem cavidade corporal, né? Então, você tem aqui, como eu já mostrei lá no exemplo da planária, a cavidade está preenchida por tecidos que são derivados da mesoderme. No animal celomado, você tem aqui a cavidade. A cavidade é essa região branca. Então, essa cavidade ela é preenchida por líquido e ela é totalmente delimitada por tecidos originados da mesoderme. Então, isso é o que define o celoma. É uma cavidade que é inteiramente delimitada por células derivadas do mesoderme. Nesse caso, os animais são chamados de celomados. E aí a gente tem moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Um outro grupo de animais com celoma são chamados de pseudocelomados. Não porque eles tenham um falso celoma, é um verdadeiro celoma, mas é porque esse celoma não é totalmente delimitado por células mesodérmicas, né? Você vê que essa região aqui do celoma, ela vai ser delimitada em partes por células do mesoderme e em partes por células derivadas da endoderme. Então, por isso que é um pseudoceloma. Nesse caso, a cavidade vai ser delimitada por células derivadas da mesoderme e da endoderme. Os animais são chamados de pseudocelomados e aí apenas os nematóides apresentam esse tipo de estrutura corporal. Beleza. Então, vou voltar aqui um pouquinho para o slide anterior, só para falar a respeito das vantagens que surgem a partir da presença desse celoma. Então, animais que têm celoma, eles têm um esqueleto hidrostático, né? Você tem lá uma estrutura que é preenchida por líquido e que dá sustentação para o corpo e que auxilia no processo de locomoção. O celoma ele é um meio para o transporte de gases e ele também funciona como um espaço que permite o maior desenvolvimento de órgãos. Então, você tem animais que têm uma fisiologia mais desenvolvida
por conta da presença desse espaço celomático. Beleza, e aí, como é que esse celoma é formado, né? Existem dois métodos, né? Duas maneiras desse celoma ser formado. O primeiro é a esquizocelia e o outro é a enterocelia. Então, na esquizocelia, o celoma ele vai ser formado a partir de uma massa de células que está aqui próxima ao blastóporo, ok? Então, animais esquizocelomados, eles têm celoma, que é formado a partir de uma massa de células que se localiza aqui na região próxima ao blastóporo. Já na enterocelia, o celoma ele é formado a partir de bolsas mesodérmicas que surgem a partir de invaginações no teto do arquêntero, ok? Parece bem complicado, né? É bem decorar essa salada de nomes, às vezes é bem complicado. Mas vamos aqui de novo. Animais esquizocelomados têm um celoma que é formado a partir de uma massa de células que está localizada próxima ao blastóporo. Já animais enterocelomados apresentam um celoma que é formado a partir de bolsas mesodérmicas que surgem de evaginações do teto do arquêntero, certo? Então, saber esses nomes é importante quando a gente vai falando dos filos de animais que a gente vai falar nas próximas aulas, certo? Então, durante a aula o professor vai dizer, esse animal aqui é um animal esquizocelomado, esse animal aqui é um animal enterocelomado, e aí você tem que ter pelo menos uma nuance de saber o que esses nomes querem dizer, certo? Então, todas essas características que a gente viu até agora são características que vão ser importantes quando a gente estiver falando da classificação desses animais em filos, certo? Eu vi aqui que deu o tempo da aula, né? Era até 9h55, né? Então, ainda está faltando uma parte, né, de algumas características dos animais, mas falta pouco, certo? Então, eu vou deixar para falar, para finalizar, quando a gente estiver falando de vertebrados, certo? De cordados. Beleza? Algum problema? Que aí, quando eu for dar aula de cordados, eu já começo falando a respeito... Tá faltando só a simetria e a metameria, que são outras duas características dos animais, certo? Obrigado, que bom que gostou. Essa parte é bem chata, né? Porque tem muito nome e aí fica muito perdido porque vocês não sabem bem para que vocês vão usar esses nomes, né? Mas vai fazer sentido nas próximas aulas, tá? Quando a gente estiver falando de todos os filos, aí vai fazer sentido todos esses nomes que a gente falou na aula de hoje, certo? Então, na próxima aula, a gente finaliza essa parte de introdução aos animais, e aí eu vou dar para vocês a parte de cordados, de vertebrados, e o Diego vai dar a parte de invertebrados, certo? Alguma dúvida, alguma questão? Beleza? Tudo bem, então. Então, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.